21 Tirania de Aço capítulo 451. Esse capítulo veio de novelfull.net. Por favor confira o site e link na descrição. Notas. Esse capítulo foi patrocinado por Natália Rodrigues. O Papa estava sentado em sua cadeira com uma expressão desesperada. Não só a cruzada camponesa na Península Ibérica fracassou miseravelmente, mas devido ao enorme suprimento de forças enviadas à região, o mundo católico estava passando por uma crise econômica e uma fome massiva. Cerca de 500 mil de camponeses de toda a Europa jazem mortos na Península Ibérica, seus cadáveres apodrecendo sob o sol quente. Por causa disso, havia substancialmente menos pessoas para trabalhar nos campos. Os reinos católicos careciam severamente de tecnologia agrícola em comparação com o reino da Áustria. Como praticamente todo o trabalho tinha que ser feito à mão, a esmagadora maioria da população do mundo católico foi forçada a trabalhar em fazendas. Agora que 500 mil de homens estão mortos em um país estrangeiro, as populações da França, Hungria, Polônia, Lituânia, Inglaterra e dos estados alemães foram reduzidas. Isso levou a uma enorme escassez de alimentos que não poderia ser facilmente superada. Enquanto isso, a Áustria estava transbordando com um excedente de alimentos. Apesar disso, eles se recusaram terminantemente a vender seus produtos agrícolas excedentes aos reinos católicos. O que eles faziam com essa comida extra, Júlio não sabia. Se ele soubesse que os austríacos estavam guardando o excesso de comida e vendendo por um preço mínimo para seus cidadãos na tentativa de garantir que todos fossem alimentados adequadamente, ele provavelmente arrancaria os olhos de inveja certa. Assim, ele estava em estado de crise, pois mais de seus seguidores acreditavam que a obsessão do papado em caçar e destruir a reforma alemã havia se tornado uma causa perdida. Se não fosse pelos governantes dessas nações oferecendo seu apoio, poucos homens se voluntariariam para a cruzada contra a heresia berengariana. Júlio olhou para os relatórios em suas mãos com total e absoluta frustração. Portugal havia caído, o rei Luís agora era prisioneiro do Emirado de Granada e Aragão tentava anexar Castela em uma campanha brutal que esgotou as forças de ambos os reinos. Além de tudo isso, surgiram rumores do conflito de que a Áustria havia implantado armas de destruição severa capazes de contrariar a vantagem numérica que os católicos haviam empregado. Neste exato momento, o vigário de Cristo sentiu-se perdido e sem fé. Não importava quantas vezes ele refletisse sobre isso, ele não conseguia compreender por que o Senhor Deus Todo-Poderoso o estava testando com tanta frequência. Era realmente o fim dos dias. Ou o Pai Celestial favoreceu a reforma alemã? Se o mundo católico soubesse que seu Papa está passando por uma crise espiritual, provavelmente perderiam totalmente a fé na Igreja. No entanto, eles estavam alegremente inconscientes desse fato e, portanto, Júlio guardou seus pensamentos duvidosos para si mesmo enquanto estava cercado por seus cardeais que olhavam para ele, sua expressão abatida. Por fim, um dos cardeais expressou sua preocupação sobre o assunto quando começou a abordar os problemas em questão. Acho que a pergunta que está na cabeça de todos é o que vamos fazer? Já estamos arrecadando fundos por meio de indulgências para a cruzada contra a heresia de Berengar. Mas depois do desastre que foi a cruzada dos camponeses contra a Granada, cada vez menos pessoas apoiam nossa causa. Além de tudo isso, os reinos que sofrem com a fome nos culpam parcialmente por esse resultado. Se a Igreja não tivesse convocado uma cruzada massiva para subjugar o inimigo com um grande volume de números, então eles provavelmente não estariam sofrendo tanto quanto estão agora. Milhares de homens, mulheres e crianças nos reinos católicos estão morrendo de fome a cada dia que passa. Não temos fundos para ajudá-los, pois toda a nossa riqueza está indo para investir em mais uma tentativa de acabar com o reinado de Berengar. O que dizemos às pessoas que morrem de fome e não podem pagar os preços inflados dos grãos? Que eles deveriam nos dar a pouca riqueza que têm na esperança de que possamos vingar suas mortes. Com essas palavras ditas, poucos homens reunidos na Câmara sabiam ou desejavam responder a essa pergunta. O silêncio absoluto prevaleceu, exceto pelo som do Papa batendo repetidamente em seu trono papal com o dedo indicador.
Por algum tempo, nenhuma palavra foi dita antes que o Papa levantasse a voz. Ao fazê-lo, projetou sua autoridade como líder do mundo católico. Devemos garantir os fundos e a força de trabalho necessários para marchar sobre a Áustria dentro de 4 anos. Não me importa como faremos isso, Berengar von Kufstein deve morrer. Se for permitido a ele persistir como governante, então o católico a igreja como um todo será arruinada. Apesar das palavras do Papa, seu conselho de cardeais não tinha mais certeza de que tal coisa fosse possível. Desde o início da heresia berengariana, já houvera 2 cardeais que desertaram para o lado do inimigo. Tal coisa foi um tapa na cara do papado e, no entanto, com o passar do tempo, mais e mais homens presentes pensaram em pular do barco. Portanto, não foi nenhuma surpresa quando um dos cardeais expressou suas preocupações sobre o comando do Papa em um estado bastante confuso. Você enlouqueceu, Julius, assim como Simeão antes de você. Este rei da Áustria levou você além do ponto de sanidade. Não se trata mais do poder da igreja sobre reinos soberanos, mas da própria sobrevivência de nossa religião. Em suas tentativas de tirar Berengar von Kufstein do poder, você derramou sangue de inúmeras vidas e causou uma crise econômica nos reinos que nos admiram. A fome e a pobreza dominam a Europa, enquanto a Áustria atinge novos patamares. É de se admirar que milhões de alemães se reúnam todos os anos na chamada Reforma de Berengário. A essa altura, os duques e margraves católicos da Alemanha não têm mais a capacidade de obrigar seu povo a seguir nossa fé, pois tanto os camponeses quanto os senhores se uniram contra eles. Se você insistir em seguir este caminho de outra cruzada imprudente, eu juro a você, será o fim da Igreja Católica Romana como a conhecemos. Eu imploro que você repense suas ações e acerte seu rancor com o rei da Áustria de uma vez por todas. Deixe-me lembrá-lo que, se não fosse pela corrupção do bispo de Innsbruck e do clero local, Berengar von Kufstein pode nunca ter desafiado nossa autoridade. Veja a razão, Julius, antes que seja tarde demais. Embora os outros cardeais tenham permanecido em silêncio, a realidade é que muitos deles tinham opiniões semelhantes sobre o conflito em andamento com a Áustria. Se o exército austríaco pudesse aniquilar 500.000 de homens em batalha na Península Ibérica com uma força de 50.000 homens, então o que poderia ser alcançado invadindo seu território? No entanto, Julius foi consumido além do ponto de razão. Neste ponto, ele, como seu predecessor, foi levado à beira da loucura depois de ser superado por um arrivista de uma região outrora insignificante. O orgulho do papado estava em jogo, e a constante humilhação que sofreram em suas tentativas de remover Berengário do poder havia enlouquecido os 2 papas. Mesmo que os cardeais inicialmente tenham escolhido Julius para substituir Simeão, de modo que ele assumisse uma postura moderada contra Berengar von Kufstein e seu reino, não demorou muito para que ele fosse empurrado além do ponto sem volta. Assim, em vez de aceitar suas perdas e fazer as pazes com o jovem monarca, ele dobrou a aposta mais uma vez. Eu me recuso a permitir que este arrivista da Áustria humilhe ainda mais o papado e a Igreja Católica como um todo. Se eu abaixar minha cabeça e conceder a derrota a este diabo, ele estaria adquirindo exatamente o que deseja. Sob nenhuma circunstância eu irei permitir que tal fantasia se torne realidade. Em vez disso, trarei o maior exército que este mundo já viu e devastarei suas terras. Juro, mesmo que seja a minha morte, que verei a cabeça de Berengar von Kufstein envolta em bronze e montada fora de minhas paredes. Isso servirá como um lembrete permanente do que acontece quando você ousa desafiar a autoridade da igreja. Se algum de vocês se recusar a desempenhar o seu papel, podem se considerar excomungados. O Papa esperava que esse discurso louco convencesse seus cardeais a seguir seu plano até o fim. Em vez disso, o cardeal que havia levantado sua objeção respondeu tirando o chapéu e colocando sobre a mesa. Depois de fazer isso, ele olhou profundamente nos olhos do Papa antes de declarar sua intenção. Eu não vou seguir você na condenação. Se esta é a direção da Igreja Católica, então eu não quero fazer parte dela. Você pode me considerar excomungado. Depois de dizer isso,
Ele começou a se afastar da câmara papal com a cabeça erguida. Júlio o chamou em um estado totalmente enfurecido ao fazê-lo. Tudo bem. Vá. Você está excomungado e, neste momento, marcado como herege. Se você pisar em outro reino católico, vou enfiar sua cabeça em uma estaca. Quando os outros cardeais ouviram a resposta do Papa à renúncia do cardeal, muitos deles seguiram o exemplo. Eles também se levantaram de seus assentos e colocaram seus chapéus sobre a mesa antes de irem embora. No final, todos os cardeais das regiões de língua alemã acabaram renunciando ao cargo e indo embora. Aos olhos deles, o Papa havia enlouquecido com sede de vingança, e eles se recusaram a permitir que seu povo sangrasse pela possibilidade real de vingar suas perdas para o reino da Áustria e seu monarca. Tirania de Aço capítulo 452. No meio do campo de testes de Kufstein, um soldado austríaco carregou um projétil no orifício do dispositivo de pé. No momento seguinte, o projétil de 60 mm voou pelo ar e em direção ao grupo de alvos de palha no campo de treinamento. No momento do impacto, explodiu em uma explosão de fogo, enviando estilhaços em todas as direções. Apesar de sua total destruição, a arma foi rapidamente recarregada e disparou um segundo tiro na localização dos alvos. O projétil assobiou no ar e atingiu mais uma vez apenas alguns centímetros de sua marca anterior. Berengar testemunhou a exibição do mais novo projeto de morteiro que Ludwig e seu filho Jacob haviam inventado. Este morteiro leve e altamente móvel pode ser usado como uma arma de tripulação ou operado por um único indivíduo. Berengário ficou bastante chocado ao ver que, sem sua instrução, uma arma de guerra tão valiosa havia sido desenvolvida por seus engenheiros. Para um choque ainda maior, não era Ludwig quem era o designer principal, mas seu filho mais velho, Jacob. Depois de presenciar a demonstração realizada por seus soldados, o jovem monarca começou a bater palmas repetidamente com um largo sorriso no rosto. Inicialmente, ele pretendia criar um projeto de argamassa próprio após retornar do esforço de guerra, mas, na realidade, seus engenheiros desenvolveram uma argamassa leve totalmente funcional sem sua contribuição. Assim, ele ficou encantado ao ver uma plataforma de armas tão valiosa se concretizar. Maravilhoso! Maravilhoso! Parece que Jacob herdou o intelecto de seu pai. O jovem engenheiro teve uma resposta tímida ao ouvir o poderoso elogio do rei. Você me lisonjeia demais, Sua Majestade. Se não fosse pelos esforços de meu pai, não acredito que eu sozinho teria chegado a um design tão funcional. No entanto, Berengário rejeitou as humildes reivindicações do menino e colocou a mão em seu ombro enquanto elogiava mais uma vez. Você é muito duro consigo mesmo, Jacob. Seu pai me informou quanto ele contribuiu para esta argamassa, e eu garanto a você que esta arma não existiria sem sua mente brilhante criando o projeto básico. Esta arma vai revolucionar nossa infantaria e suas táticas. Vou premiá-lo com a Ordem do Mérito Civil por suas ações. Você fez bem, filho. Embora Berengário falasse como se fosse substancialmente mais velho que Jacob, a realidade era que ele era no máximo 3 anos mais velho. Assim, ficou bastante estranho quando ele disse essas palavras. Apesar disso, Jacob tinha um sorriso humilde no rosto enquanto acenava com a cabeça em concordância. Berengar voltou seu olhar para a exibição em andamento, quando ele testemunhou a remoção fácil da placa de base e a arma operada por um único usuário. Ele ficou genuinamente chocado. Tal dispositivo seria considerado excepcional até mesmo pelos padrões modernos. Isso estava muito além do que ele tinha em mente para um morteiro. Ele observou intensamente enquanto o homem colocava o pé no fundo do morteiro e o segurava com uma mão pelo cabo enquanto habilmente colocava o projétil em seu orifício antes de disparar o dispositivo. No entanto, a munição de 60 mm diminuiu em alcance efetivo. Ainda era um espetáculo para ser visto. Imediatamente, o jovem rei fez a pergunta em sua mente. Jacob, qual é o peso desta arma sem a placa de base? O jovem engenheiro imediatamente sorriu ao responder obedientemente à pergunta de seu rei. Aproximadamente 20 libras, Majestade.
Berengar não conseguiu esconder seu estado de espanto enquanto voltava seu olhar para o dispositivo. Este era um morteiro genuinamente leve que podia ser carregado em qualquer terreno e operado por um único soldado. O pensamento de tal poder de fogo nas mãos de um soldado, embora ainda capaz de carregar um rifle, trouxe uma sensação de admiração aos seus olhos. Berengar estava ciente de que tais armas eram escassas em sua vida passada e utilizadas principalmente por unidades de operações especiais. No entanto, aqui no século XV, seus engenheiros criaram um projeto que era uma réplica próxima, embora não se equiparasse aos chamados morteiros de comando de sua vida passada. Ele ficou genuinamente surpreso com o trabalho de seus engenheiros. Talvez apenas Berengar reconhecesse o quão útil esta arma poderia ser nas mãos das unidades corretas. Portanto, quando ele fez sua seguinte declaração, todos os oficiais reunidos olharam com admiração para seu monarca. Jacob, diga-me. O que é que você deseja? Enquanto estiver em meu poder, eu concederei a você. Até Luigi ficou surpreso ao ouvir isso e, assim, cutucou o ombro do filho e sussurrou algo em seu ouvido. Depois que isso ocorreu, Jacob acenou com a cabeça antes de responder. Não há muito que eu exija, Vossa Majestade. Graças aos esforços do pai, minha família é rica e tem um título nobre, por menor que seja. Suponho que se houver algo que eu possa precisar nesta vida, é uma esposa adequada. Berengar riu ao ouvir isso e imediatamente respondeu ao pedido do jovem. Bem, eu não posso forçar uma mulher a se casar com você, mas se esse é o seu desejo, eu posso pelo menos fazê-lo. Então você é mais desejável aos olhos de muitas damas do nosso reino. Muito bem, eu neste momento nomeio sua família. Os duques de Turgal, Doravante Ludwig e os seus filhos legítimos receberão o sobrenome von Turgal e governarão o ducado de Turgal dentro do Grão-Ducado da Suíça. Todos os homens presentes ficaram muito surpresos quando ouviram essa observação. Mesmo Ludwig não esperava que Berengário lhes desse uma posição tão prestigiosa. Embora com as reformas políticas de Berengário, os títulos nobres se tornaram essencialmente cerimoniais, em vez de governantes políticos reais. Ainda assim, o título de duque não era motivo de riso. Ele veio com um nível de prestígio que permitiria que muitas jovens de ascendência nobre viessem atrás dos filhos de Ludwig com a intenção de se casar. Embora os verdadeiros duques da antiga nobreza provavelmente esnobassem a família de Ludwig por serem recém-chegados, tal coisa não seria o caso das mulheres das famílias de margraves e condes. Após alguns momentos de silêncio devido ao choque, Ludwig e seu filho Jacob se recompuseram e agradeceram corretamente ao monarca por sua generosidade. Obrigado, Majestade. Juro que não vou decepcioná-lo. Majestade, não sei como poderei retribuir tamanha generosidade. No entanto, meu filho trabalhará duro para corresponder aos seus elogios. Berengar sorriu e acenou com a cabeça para as respostas dos dois homens antes de olhar para a exibição da arma mais uma vez. Agora que o morteiro havia sido cuidado, havia mais algumas armas que ele precisaria introduzir. O que ele precisava projetar era uma mina terrestre adequada. Embora as minas terrestres fossem uma das invenções mais brutais e implacáveis do século XX, Berengar sabia como elas seriam eficazes para proteger suas fronteiras dos invasores. Com a próxima cruzada contra a Áustria, ele queria tomar todas as precauções para garantir perdas mínimas enquanto maximizava as baixas inimigas. Assim, ele jurou que depois que essa demonstração terminasse, ele começaria a trabalhar em uma das armas mais retorcidas que já existiu em sua vida passada. Por enquanto, ele recostou-se e bebeu de seu cálice enquanto contemplava o poder destrutivo do morteiro de 60 milímetros. Cada vez que a explosão acontecia, ele olhava com carinho para ela. Já Ludwig e Jacob tinham expressões excitadas. Eles haviam mais uma vez elevado seu status na sociedade por uma margem tão grande desta vez. Com a riqueza que Ludwig havia acumulado como chefe do arsenal real austríaco, agora um grande terreno e o título de duque. Ele sabia que sua família seria definida por gerações. Apesar disso, o homem mais velho jurou que garantiria que os seus herdeiros fossem nobres e não desperdiçassem a riqueza que seus antepassados criaram.
Ele desejava criar uma casa nobre cujo nome fosse incorporado às indústrias do Reino da Áustria. Enquanto seu pai e King estavam ocupados com seus pensamentos, Jacob estava intensamente focado em seus próprios pensamentos. Ele sabia que tinha acabado de atingir a ponta do iceberg e planejava se tornar ainda mais útil para o Reino da Áustria no futuro. Assim, ele prometeu produzir novos designs de armas e continuar a linhagem familiar de Noble-Engineers. Com os três homens pensando em seus pensamentos, eventualmente, a demonstração chegou ao fim. Não só Berengar ficou plenamente satisfeito com os resultados, mas também os oficiais encarregados de supervisionar o teste e a implementação de armas nas Forças Armadas. Uma decisão unânime foi tomada neste dia para implementar o morteiro de 60 mm em serviço no Exército Real Austríaco o mais rápido possível. Tirania de Aço capítulo 453. Desde que Aubry chegou a Kufstein nos últimos dias, Berengar vinha mantendo distância. Como anfitrião, ele foi forçado a receber convidados do vizinho Reino da França. Por causa disso, ele se encontrava em refeições com sua família, com Aubry no local. Uma situação embaraçosa estava ocorrendo no momento, enquanto Honoré olhava para Aubry com uma sensação de fúria avassaladora. A feminina príncipe da França roubou seu assento ao lado de Berengar e atualmente estava flertando com seu homem. Embora Berengar estivesse longe de ficar satisfeito com o resultado, ele achou difícil afastar os repetidos avanços do garoto. Assim, ele estava sentado em sua cadeira, com um Twink olhando para ele com um olhar de desejo, tentando descobrir mais sobre sua personalidade. Ouvi dizer que Vossa Majestade era apenas o filho de um humilde barão. No entanto, você usou seu conhecimento superior de engenharia e tática para ascender ao status de rei. Isso é verdade? Berengar zombou de Aubry enquanto ele entretinha sua pergunta com uma resposta presunçosa. Está certo, aos olhos de muitos dos meus súditos mais nobres, ainda não sou nada além de um usurpador. Um humilde barão que matou para chegar ao topo. Agora me diga, Aubry, você me despreza por meu pedigree humilde. Embora Berengar esperasse que o menino nascido com uma colher de prata na boca se irritasse com desgosto por sua herança humilde, sua declaração teve o efeito oposto. Houve um brilho de excitação nos olhos de Aubry e uma protuberância ligeiramente perceptível em seu vestido quando ele ouviu Berengar se gabar de ter subido para sua posição atual por pura força de vontade. O príncipe feminino balançou a cabeça antes de expressar seus pensamentos sobre o assunto. De jeito nenhum, na verdade, acho emocionante. Apesar de ter nascido em uma linhagem de barões humildes, você usou seu poder para obter a vitória sobre seus mestres, a ponto de ser agora o homem mais poderoso da cristandade. Qualquer homem que te chama de usurpador não tem consciência da tua grande força. Berengar imediatamente franziu a testa ao perceber que a sua trama de insultar a si mesmo não havia saído como planejado. Em vez disso, ele decidiu adotar uma abordagem mais religiosa. Embora Berengar soubesse que não havia como um homossexual como Aubry ser profundamente religioso, ele sabia com certeza que as implicações sociais por trás de sua declaração seguinte eram algo que o menino não poderia ignorar como príncipe de um reino católico. Então, você não se importa que eu seja um herege que foi excomungado e condenado ao inferno por 2 papas? Mais uma vez, o efeminado príncipe respondeu de forma contrária às expectativas do rei austríaco. De jeito nenhum. Concordo com algumas de suas premissas, como a de que o direito de governar o homem é dado ao homem, não à igreja. Acho que se nossos 2 reinos formassem alguma forma de parceria, poderíamos alcançar muitas grandes coisas e lançar fora o jugo do papado de uma vez por todas. Quando Aubry disse isso, ele estendeu a mão e começou a dançar com seus dedos delicados no antebraço de Berengar, o que foi um passo muito longe para Honoré lhe dar. Ela imediatamente atacou o ex-noivo e arrancou violentamente a mão dele do marido. Tire suas patas de cima do meu homem, seu vagabundo imundo. Embora Aubry estivesse longe de ser um homem violento, ele percebeu que estava lutando para conter seu desejo de esbofetear a cadela por sua interferência em sua tentativa de sedução. Felizmente para Berengar,
Honoria removeu as mãos de Aubry, ou então ele teria socado o príncipe, causando uma crise diplomática. Se havia uma coisa que ele não toleraria de um homem, era intimidade física forçada. Em vez de recorrer à violência, Aubry forçou um sorriso antes de comentar o comportamento de Honoria. Princesa Honoria, não há necessidade de ser tão hostil. Estou simplesmente sendo amigável, como é minha responsabilidade como diplomata do reino de meu pai. Entretanto, Honoria não estava acreditando nessa observação. Em vez disso, ela olhou para Aubry com uma aura assassina enquanto sussurrava uma ameaça vil em seu ouvido. Se você continuar a seduzir meu marido, marque minhas palavras. Isso terminará sangrento para você. Apesar dessas palavras, Aubry não se intimidou e sorriu para Honoria em resposta. Lindy e Adela contemplaram essa cena de conflito enquanto comiam. Eles não tinham intenção de interromper o príncipe efeminado que estava fazendo papel de bobo. Quanto a Henrietta, ela também lançava adagas ao jovem. O motivo é que ela nunca permitiria que outra vadia roubasse seu irmão dela. Mesmo que essa vadia fosse um homem vestido de mulher. Ela seria amaldiçoada se seu precioso irmão mais velho dormisse com essa vagabunda antes dela. Por fim, Yasmin quebrou a tensão fazendo um comentário marcante. Se houvesse um homem como você em meu reino, nós o jogaríamos do telhado. Francamente, acho sua falta de masculinidade totalmente nojenta. Quando Berengar ouviu isso, largou o garfo e pronunciou sua ordem para a cena caótica e as pessoas envolvidas nela. Chega. Sentem-se e calem a boca. Estamos jantando. Não vou tolerar mais nenhum conflito nesta mesa. Honoria imediatamente afundou em seu assento enquanto Aubry cruzava os braços e fazia beicinho como uma mulher. Quanto aos outros, eles voltaram a comer. Por um tempo, houve silêncio total até que Aubry finalmente deu sua primeira mordida no Casispatisli. Ao fazê-lo, gemeu de prazer como uma cadela no cio. Essa ação exagerada não passou despercebida por todos na mesa, incluindo Berengário, que lutou para lidar com o barulho desagradável. No entanto, finalmente ele olhou severamente para o príncipe francês e forçou um sorriso. Você gosta disso? Sem hesitar, Aubry assentiu enfaticamente antes de enfiar mais do prato de macarrão com queijo na boca. Depois de algumas mordidas, ele engoliu com um copo de leite antes de elogiar a refeição. Esta é a melhor coisa que eu já provei. Você come assim todos os dias? Berengar imediatamente acenou com a cabeça em resposta com um sorriso orgulhoso no rosto. Ao fazê-lo, elogiou os chefes e seu trabalho árduo na criação de pratos tão deliciosos. Claro, os chefes da Áustria são inigualáveis. Você não encontrará uma cozinha melhor em toda a Europa, especialmente no seu reino. Enquanto lhe fazia esse comentário, um fio de veneno foi escondido na língua de Berengário. Em parte porque ele veio de uma família alemã em sua vida passada e viveu como um rei alemão nesta, ele tinha um desdém particular pelos franceses, especialmente pela afirmação de sua vida anterior de que sua culinária era uma das melhores do mundo. Durante sua vida anterior, Berengar desfrutou de muitos pratos excelentes de várias culturas, o que era uma das vantagens de ser americano. Para ele, 3 nações poderiam disputar a honra de ter a melhor comida, e eram de 3 continentes diferentes. Comida alemã, chinesa e mexicana eram sua culinária favorita. Refletindo sobre isso, ele começou a se perguntar como a comida mexicana se desenvolveria nessa linha do tempo, já que ele colonizaria a região norte em vez da espanhola. O híbrido alienígena da culinária nativa e alemã era um pensamento que o interessava muito. No final das contas, ele foi trazido de volta à realidade por um dos comentários de Aubry que imediatamente encheu seu estômago de ódio. Eu queria ser uma mulher, então eu poderia me casar com você e comer essa comida todos os dias. No momento em que o príncipe francês disse essas palavras, ele recebeu mais uma vez os olhares mortais de Honoria e Henrietta. No entanto, apesar de seu ódio intenso por essa armadilha de sacanagem do reino da França, eles fizeram questão de calar a boca devido ao aviso que Berengar havia dado. Henrietta imediatamente ficou intimidada com a presença desse tentador estrangeiro e decidiu fazer um movimento para se aproximar de seu irmão mais velho. Irmão mais velho. Não me sinto muito bem.
Acho que bebi muito vinho. Você se importa de me carregar para o meu quarto? Henrietta fez questão de exagerar adequadamente em suas palavras e balançar a cabeça com um olhar fugaz para vender o ato corretamente. Se Lindy já não estivesse ciente dos sentimentos da garota e da natureza intrigante, até ela poderia ter aceitado o show. Quando ela estava prestes a comentar isso, Berengário se levantou de seu assento, caminhou até a sua irmãzinha e a pegou antes de se dirigir ao resto de suas mulheres e seu convidado. Voltarei em breve. Enquanto isso, aconselho o resto de vocês a se comportarem. Berengário não era estúpido. Ele conhecia sua irmã bem o suficiente para saber que ela estava fingindo. No entanto, ele prefere arriscar um tempo sozinho com as tentativas de sedução de sua irmã do que passar um minuto a mais com Aubrey. Assim, ele carregou Henrietta para seus aposentos. Ao fazê-lo, ela descansou seu lindo rosto em seu peito e inalou seu almíscar masculino. Ela finalmente teve permissão para ficar sozinha com o irmão e jurou aproveitar ao máximo. Tirania de Aço capítulo 454 Berengário carregou sua irmãzinha Henrietta escada acima até seu quarto como se ela fosse uma princesa. Agora que ele pensou sobre isso, ela era de fato tecnicamente uma princesa. Assim, ele tinha um sorriso presunçoso no rosto ao pensar na posição de prestígio de sua irmã, resultante de suas ações nesta vida. Henrietta não tinha ideia do que seu precioso irmão mais velho estava pensando enquanto evitava o conflito no andar de baixo na sala de jantar. No entanto, vê-lo sorrir enquanto a carregava para seus aposentos foi o suficiente para deixá-la feliz assim. Ela se agarrou ao peito dele e se encheu do calor que seu corpo exalava por trás de suas roupas. Por fim, o rei e sua princesa entraram nos aposentos da garota, onde Berengar colocou a jovem supostamente embriagada em sua cama antes de beijá-la na testa. Ele estava preparado para deixá-la para trás e voltar para a sala de jantar até o momento em que ela agarrou sua manga. Quando Henrietta fez isso, suas bochechas ficaram vermelhas de vergonha. No entanto, ela decidiu aproveitar ao máximo esse momento e, assim, fez um pedido ao irmão pela primeira vez em muito tempo. Grande irmão, você vai ficar e me contar uma história como você fez quando eu era criança? Berengar riu ao ouvir isso antes de se sentar na cama ao lado de sua irmã e começar a contar uma história sobre si mesmo de sua vida anterior. Ele não sabia por quê, mas tinha um desejo avassalador de revelar a verdade sobre seu passado, mesmo que fosse na forma de uma história para dormir. Era uma vez um menino chamado Julian que cresceu em uma terra distante. Nesta terra, havia centenas de milhões de pessoas, e a maioria delas vivia suas vidas sem alcançar nada de significativo. Eles eram realmente engrenagens na máquina e nunca conseguiam mover a terra necessária para enterrá-los. Nesse ponto, a expressão de Berengário começou a mudar de nostálgico para um pouco angustiado. Ele permaneceu em silêncio por alguns momentos enquanto lutava para encontrar as palavras para expressar a crueldade da vida que ele foi forçado a suportar em sua juventude durante sua vida passada. Este menino veio de uma família empobrecida e foi intimidado por seus colegas devido à falta de renda que sua família tinha. Veja, nesta sociedade, a pessoa média vivia uma vida de tanta riqueza e luxo que tendia a levar tudo que podia. O lar médio vivia em tais níveis de prosperidade que até mesmo as casas nobres de nossa sociedade não podiam competir com eles. No entanto, como resultado, aqueles na base da sociedade não podiam pagar pelo estilo de vida luxuoso da classe média e, portanto, eram frequentemente ridicularizados por isso. Enquanto outras crianças recebiam a última moda e os brinquedos mais novos, Julian foi forçado a suportar ao longo dos anos fazendo-nos as generosas doações dessas famílias em melhor situação. Depois de ser impiedosamente repreendido por aquelas crianças de sua idade exata, ele voltava para uma casa vazia, onde era forçado a cozinhar suas refeições e limpar para si mesmo. No entanto, as coisas não foram de todo ruins. Ele conseguiu se aproximar de uma garota bonita e se tornar seu amigo. Ele até passava horas do dia ensinando-a a fazer o trabalho escolar. Os anos se passaram e Julian entrou na adolescência. Ao fazer isso, ele se apaixonou por essa garota que era sua única amiga. Um dia,
Houve um grande baile na escola e Julian decidiu reunir coragem para convidar o amigo para sair. No entanto, apesar de seus sentimentos por ela, as coisas não correram como esperado. Sabe qual foi a resposta dela? Me desculpe, mas eu nunca poderia sair com alguém tão pobre quanto você. Julian estava com o coração partido. No entanto, a pior parte foi que a amizade deles se deteriorou rapidamente depois disso, até um ponto em que eles quase não se falavam mais. No momento em que essa garota arrumou um namorado rico como ela queria, Julian tomou uma decisão. Ele faria algo de sua vida, e não viveria uma vida de pobreza como seus pais. Então sabe o que ele fez? Ele passou os 4 anos seguintes dispensando sua vida social e trabalhando duro para ter condições de entrar em uma boa faculdade. Ele também trabalhou em sua forma física para garantir um corpo e mente saudáveis. Afinal, por mais bem-sucedido que fosse, nunca conseguiria uma namorada decente se fosse um gordo barril de banha, ou assim acreditava. No entanto, quando chegou a hora de ir para a universidade, escolheu a academia militar. Por que ele faria isso? Você pode perguntar. Porque ele não podia se dar ao luxo de ficar endividado pelo resto da vida por ter frequentado sua primeira escolha de universidade. Veja bem, as universidades eram caras neste reino, tanto que você se venderia em dívidas por décadas para pagar as mensalidades. No entanto, a academia militar era diferente. Eles praticamente pagariam todas as suas despesas, desde que você prometesse servir 8 anos nas Forças Armadas após a formatura. A dificuldade era que os militares tinham uma taxa de aceitação muito baixa. Felizmente Julian havia se formado no ensino médio com notas altas o suficiente para ser aceito. Assim, Julian passou mais 4 anos de sua vida sem fazer nada além de estudar muito para concluir sua educação como engenheiro. Durante esse tempo, ele conheceu alguns conhecidos que o ajudaram em seu caminho, mas, no final, ele nunca desenvolveu amizades ou relacionamentos duradouros com mulheres. Quando soube, esses 4 anos se passaram e ele foi enviado para o exército como oficial de engenharia. Depois de se formar na academia militar e entrar no serviço militar, ele teve um desempenho excelente em seu trabalho, e as coisas começaram a melhorar na vida. No entanto, anos mantendo distância dos outros prejudicaram sua capacidade de formar laços duradouros. Assim, ele lutou para se relacionar com aqueles sob seu comando em qualquer nível significativo. Apesar disso, ele estava ganhando bem como oficial e até foi premiado por seus esforços. Henrietta podia ver a dor no rosto de seu irmão enquanto ele continuava a história. No entanto, apesar disso, ela ficou completamente encantada com a história e acabou pedindo que ele continuasse. O que aconteceu depois? Berengar podia sentir toda a sua vida passando diante de seus olhos enquanto ele relembrava sua vida passada, especialmente a morte dolorosa em seu final. Depois de alguns momentos, ele finalmente organizou seus pensamentos e se levantou da cama. Depois de fazer isso, ele terminou a história com a verdade. É bastante trágico. Durante seu último destacamento, um mês antes do fim da guerra, ele foi morto em um ataque do inimigo enquanto trabalhava em um projeto de construção que nem era necessário para começar. Muito potencial, desperdiçado. Mas acho que a vida é assim. Ao ouvir esse final, Henrietta começou a chorar. Ela não sabia por que essa história a incomodava tanto. No entanto, depois de ouvir seu irmão contar aquela história como se fosse sobre ele mesmo, ela partiu o coração. A simples ideia de que Berengário tivesse de passar a vida sozinho, com tantas dificuldades, quase tirou o fôlego da jovem princesa. O jovem rei da Áustria percebeu o comportamento perturbado de sua irmã e imediatamente correu para confortá-la. Ele subiu na cama ao lado dela e abraçou enquanto acariciava seu cabelo sedoso enquanto a tranquilizava de que as coisas estavam indo bem. Não chore, minha doce irmãzinha, a morte nem sempre é definitiva. Pelo que sabemos, Julian nasceu de novo em um mundo diferente, onde usou seu vasto conhecimento para se tornar um poderoso rei e liderar seu povo à glória. Henrietta sentiu-se melhor depois de ouvir isso e começou a rir.
Ela enxugou as lágrimas dos olhos com as mãos delicadas antes de olhar para o irmão em seus olhos profundos de safira. Ao fazê-lo, ela também fez uma piada. Mais ou menos como você, hein, irmão mais velho? Berengar sorriu e acenou com a cabeça antes de responder. Apenas como eu. Depois de dizer isso, Henrietta abraçou Berengar e rapidamente adormeceu em seus braços. Vendo que a menina estava totalmente inconsciente, Berengar suspirou antes de comentar a situação. Pelo menos deixe-me tirar a roupa. Depois de dizer isso, ele se livrou das garras de Henrietta. No momento em que ele o fez, a jovem começou a franzir a testa durante o sono, como se soubesse que ele havia escapado. Ao ver isso, Berengar suspirou antes de se despir de suas roupas luxuosas até que apenas a cueca boxer permanecesse. Depois de fazer isso, ele voltou para a cama com Henrietta e a beijou na testa. Depois de refletir sobre sua vida passada e atual, ele murmurou as palavras em seu coração. Bons sonhos, minha preciosa princesinha. Tendo pronunciado estas palavras, Berengar logo se viu adormecido sob o calor das cobertas, com a irmãzinha agarrada a ele como uma lampreia. Ele dormiria esta noite em sua cama, esquecendo completamente que havia deixado suas esposas, junto com o príncipe francês, no andar de baixo. Tirania de Aço capítulo 455. No dia seguinte, Berengar acordou com a sensação de algo úmido pressionado contra seus lábios. Quando finalmente conseguiu abrir os olhos, presenciou um rosto colado ao seu, com os lábios entrelaçados. Imediatamente ele ficou com medo e empurrou a jovem para o lado para revelar que era ninguém menos que sua irmã. Com uma expressão coquette em seu rosto bonito, Henrietta colocou uma mecha solta de seu sedoso cabelo dourado atrás da orelha antes de cumprimentar Berengar. Bom dia, irmão mais velho. Imediatamente o jovem rei sentiu-se assustado e, ao mesmo tempo, ligeiramente excitado enquanto pensava consigo mesmo. Minha irmã sempre foi tão bonita. No entanto, ele instantaneamente desviou o olhar da camisola azul celeste de Henrietta, que exibia seu decote. Embora não fosse tão grande quanto o de Lindy ou Yasmin, não havia dúvida de que seu busto era mais significativo que o de dela, talvez até mais proeminente que o de Honoria. No entanto, como um irmão adequado, ele desviou o olhar, apesar de seu desejo sombrio de dar uma olhada melhor. Antes que Henrietta pudesse fazer um movimento sobre seu irmão, a porta se abriu para revelar a visão das várias esposas de Berengar, que estavam furiosas porque seu marido não se encontrou em sua cama durante a noite anterior. A dela estava praticamente vermelha de fúria enquanto olhava para sua prima, que tinha uma expressão culpada no rosto. Henrietta imediatamente se levantou da cama e se curvou ante seu irmão real antes de sair para o banheiro. Grande irmão, eu me diverti muito ontem à noite. Eu só quero que você saiba, essa foi a minha primeira vez. Depois de dizer isso, ela fugiu de cena como um criminoso assustado, deixando Berengar para suportar o peso da fúria de suas esposas. A expressão do rei austríaco afundou quando ouviu aquelas palavras enganosas saírem da boca de sua irmã. Imediatamente ele ergueu as mãos em defesa enquanto afirmava sua inocência. Não é o que parece, nada aconteceu entre nós. Apesar dessa verdade, nenhuma de suas mulheres estava engolindo seus protestos. Após os comentários de Henrietta, eles tiveram que ser minuciosos em sua investigação antes de comprar tal linha. Lindy tinha um brilho assassino em seus olhos azul celeste quando ela foi até a cama e jogou as cobertas para longe, onde ela rapidamente começou a vasculhar a cena em busca de evidências de delitos. Vamos ver isso. Berengar imediatamente escondeu seu excitado irmãozinho com as mãos enquanto as meninas observavam os lençóis brancos para garantir que não houvesse sinais de comportamento incestuoso entre os dois irmãos. Depois de confirmar que estavam limpos, Lindy suspirou aliviada antes de declarar que Berengar era, de fato, inocente. Eles estão limpos. Além de ser um pervertido que se excita com a irmã, nenhum crime foi cometido aqui. Berengar suspirou de alívio ao ouvir isso. Por sorte, seria poupado dos problemas que Henrietta quase lhe causara. Apesar de terem sido considerados inocentes das supostas acusações,
Suas esposas não ficaram aliviadas. Afinal, Henrietta o seduziu, fato que não podiam ignorar facilmente. No entanto, antes que eles pudessem repreendê-lo adequadamente, Aubrey passou pelo quarto em sua camisola de seda, que exibia a calcinha da mulher que ele usava por baixo. Ele imediatamente olhou para a cena e ficou curioso. Assim, ele entrou na sala onde testemunhou o corpo seminu bem tonificado de Berengário. O príncipe efeminado praticamente babou de emoção ao ver isso e não pôde deixar de comentar a situação. Oh, rei Berengário, você é tão viril, não vai me transmitir um pouco de sua sabedoria? Felizmente para o rei austríaco, Aubrey não tinha ideia de que aquele era, de fato, o quarto de Henrietta e, portanto, não sabia das acusações feitas contra ele. Em vez disso, ele estava muito absorto com a aparência de um alemão impressionante em suas roupas de baixo. Claro, no momento em que Aubrey disse isso, as múltiplas esposas de Berengar imediatamente mudaram sua atenção para ele e o forçaram a sair da sala, deixando Berengar sozinho. Eles haviam esquecido completamente que Henrietta ainda estava no banheiro anexo. No momento em que desapareceram, Henrietta apareceu diante de seu irmão com um sorriso malicioso no rosto. Berengar ficou bastante irritado com suas ações e imediatamente sacudiu a testa antes de repreendê-la. O que diabos você estava pensando ao fazer uma declaração tão provocativa? Você tem alguma ideia do tipo de problema que eu teria se eles confundissem suas palavras com algo mais severo? Apesar de ser criticada por seu irmão mais velho, Henrietta apenas se fez de boba. Ao fazer isso, ela assumiu uma expressão inocente antes de perguntar a Berengário por que ela estava sendo tão maltratada. O que eu disse de errado, irmão mais velho? Eu não menti. Juro que foi meu primeiro beijo. Apesar de seu convincente ato de inocência, Berengar se recusou a comprá-lo e deu um tapinha na cabeça de sua irmã mais uma vez antes de repreendê-la novamente. Você sabe muito bem o que eu quis dizer. Juro por Deus, se você não fosse minha irmã antes que Berengário pudesse terminar sua frase, Henrietta falou sobre ele com uma expressão zombeteira. Você iria me prender nesta cama agora e me devastar? Imediatamente as bochechas de Berengário ficaram vermelhas de vergonha quando sua mente começou a derreter. Ele não tinha ideia de como lidar com tal provocação. Ele tentou desviar a cabeça e desviar o olhar. No entanto, Henrietta agarrou suas bochechas e fixou sua linha de visão em seus belos olhos azuis. Eu não posso ser o único que quer isso. Você não pode ser honesto consigo mesmo. Quem se importa com o que os outros pensam? Você é o rei, você pode fazer o que quiser. No entanto, apesar de sua sedução, Berengário apenas se afastou dela e começou a se vestir com suas roupas no chão. Ao fazê-lo, ele começou a expressar seus pensamentos sobre o assunto. Não, está errado, Henrietta, e você precisa superar essa sua fantasia porque isso nunca vai acontecer. Apesar de suas palavras duras, Henrietta se recusou a desistir. Enquanto seu irmão estava equipando suas calças, ela se agarrou às costas dele com lágrimas nos olhos enquanto confessava seus sentimentos a ele. Não se atreva a me deixar. Mamãe e papai me deixaram. Lambert também. Não suporto perder você também. Você é tudo o que tenho neste mundo. Berengário sentiu as costas manchadas de lágrimas e suspirou pesadamente. Ele não suportava ver sua irmã chorar, portanto, ele se virou e enfiou a cabeça dela em seu peito enquanto a confortava. Minha doce irmãzinha, eu nunca vou deixar você, mas o que você quer de mim é algo que eu não posso te dar. Mesmo que uma parte de mim quisesse estar com você, isso nunca poderia acontecer, pois se alguém descobrisse sobre o nosso segredinho, isso iria desfazer tudo o que eu trabalhei tão duro para conseguir. Todos se voltariam contra mim e, no final, eu seria deposto e você não seria mais uma princesa. Henrietta apenas balançou a cabeça. Ela se recusou a ouvir a razão em seu estado perturbado e olhou para o único olho bom de seu irmão enquanto continuava a agarrar-se a ele. Eu não me importo com nada disso, eu só quero você. Berengar beijou a cabeça de sua irmã antes de se separar em resposta a isso. Enquanto caminhava para a porta, ele deixou para trás as palavras que Henrietta agarraria com esperança.
Discutiremos isso mais tarde, depois que você se acalmar. No momento em que ele saiu da sala e fechou a porta atrás de si, a jovem princesa caiu de joelhos e começou a chorar. Depois de vários minutos chorando, ela conseguiu encontrar sua determinação. Ela se recusou a admitir a derrota. Se a dela conseguiu conquistar seu coração como prima, com certeza ela conseguiria fazer o mesmo. Assim, apesar dos melhores esforços de Berengário para decepcionar sua irmã com ternura, Henrietta estava agora mais determinada do que nunca a encontrar uma maneira de fazer as coisas funcionarem entre os dois, e ela não iria parar até que encontrasse uma maneira de transformar tal coisa em realidade. Quanto a Berengário, desceu lentamente a escada. Ele estava apenas meio vestido, o restante de seu traje real espalhado pelo chão do quarto de Henrietta. Ele ainda não tinha seu tapa-olho de assinatura. Em vez disso, ele estava perdido em pensamentos. Ele sabia que no fundo havia uma parte dele que estava pelo menos atraída por sua irmã. No entanto, ele também sabia que tal coisa era errada por muitas razões. Era uma pena que Henrietta fosse sua irmã, ou então talvez eles realmente pudessem ficar juntos. Por fim, ele saiu para os jardins do Palácio Imperial, cobertos de neve, onde se sentou em um banco no clima gelado dos Alpes austríacos. O monarca austríaco descansou a cabeça nas mãos enquanto tentava encontrar uma solução para o problema em questão, uma que pudesse deixar todos felizes. Levaria algum tempo até que Berengário voltasse para dentro e, a essa altura, ele estava quase congelado de frio. No entanto, apesar de suas ações tolas, ele resistiria como sempre. Quanto a como Berengário lidaria com os sentimentos incestuosos de sua irmã, talvez nem Deus soubesse a resposta para isso. Não se esqueça de deixar o link e de se inscrever no canal. Caso queira contribuir de alguma forma com o canal, entre em contato comigo pelo Instagram do canal. O link do Instagram do canal estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solem irmãos.